Olá, voltamos para a segunda parte do nosso vídeo de hoje e nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um olho esfumado. Eu vou começar a base desse olho, antes eu vou aproximar um pouquinho mais. Então eu vou começar a base desse olho corrigindo um pouquinho a sobrancelha. Correção natural, eu não vou maquiar muito a sobrancelha, vou só cobrir umas falhinhas, próprio tom dela. Uma coisa bem leve, eu tô fazendo isso com uma sombra. Que pro meu tom eu escolhi uma sombra marrom acinzentado, já que meu pelo da sobrancelha é escuro e eu não quero que fique nada muito pesado, nada muito fake. Então é só uma correção nas falhinhas mesmo. Mas que já dá uma diferença. Agora eu vou pentear, só para os pelos ficarem no lugar. E agora eu vou começar a base desse olho com uma sombrinha cremosa marrom, que eu vou aplicar começando da raiz dos cílios. Indo até o côncavo. O côncavo, se você colocar o dedo aqui, você vai sentir um ossinho. O côncavo vem até esse ossinho. É onde a gente chama daqui pra baixo, essa área a gente chama de pálpebra móvel. Então eu vou cobrir toda a pálpebra móvel, que ela vai até o côncavo. Não precisa ficar certinho, porque daqui a pouco a gente vai esfumar. Com esse marronzinho, que é pra fazer a base do olho. Lembrando que é uma sombra marrom cremosa, que tem uma fixação incrível, que você pode mergulhar, que ela não sai. Vou fazer essa mesma sombra aqui pra baixo. Não precisa trazer até muito lá dentro, eu tô trazendo só até onde eu tenho pelos, só até onde eu tenho cílios. Então eu trago até acabar os cílios. Daqui eu volto. E aqui, ó, tô aplicando ela até o côncavo. Do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou trazer essa sombra também aqui pra baixo, ó. Só até onde acabam os cílios, vou puxar ela um pouquinho pra fora. Encontrar, fazer esse acabamento aqui no final. Minha sombrinha marrom tá feita dos dois lados. Quem não tem sombra cremosa, pode fazer com uma sombra marrom em pó, que também fica ótimo. Só precisa passar antes um fixador de sombras, que é para segurar bem. Bom, é isso. Apliquei a sombra marrom. Agora eu vou pegar um lápis preto. E com esse lápis preto, eu vou sujar bem aqui em cima do meu olho, na raiz dos cílios, sem me preocupar muito se esse traço preto tá certinho ou não. Porque como a gente vai esfumar, não tem problema ele ficar borradinho. Quem tiver dificuldade em fazer isso para fazer o traço, não tem problema, você pode esticar e fazer. Só que quando você estica, você só pode vir até onde acabam seus cílios, não pode passar daqui, tá? Daí a gente vai passar esse lápis até aqui dentro, ó. Já tem um traço bem pretinho. E agora eu trago esse traço pra baixo. Mesma coisa por fora, só na raiz dos cílios.
Deixa eu levantar um pouquinho o espelho para eu ver melhor. Pronto. Tá pronto o nosso traço preto. Agora a gente vem com um pincel assim mais chatinho e começa a esfumar, para esse preto não ficar muito marcadão. E aqui em cima a mesma coisa. Vou pegar agora um pigmento que tem bastante brilho e vou colocar esse pigmento espero que esteja dando pra vocês verem bem. Peraí que eu tenho que me ajeitar com o meu espelho aqui. Só pra dar mais cor a esse marronzinho. Pronto. E agora, com o pincel de esfumar, eu vou pegar um marrom mais forte. Esse marrom tem um pouquinho de vinho na composição. E agora eu vou começar a esfumar. E subir um pouquinho com essa cor, em movimentos circulares, ó, pra levantar o olhar. Lembrando sempre que o ideal é não passar aqui do ângulo da sobrancelha. Deixa eu esfumar um pouquinho mais esse preto aqui. E ó, tô fazendo movimentos circulares com pincel de esfumar. E agora eu vou trazendo isso aqui pra dentro, ó. No canto interno dos olhos, eu vou aplicar uma sombra para dar uma iluminada. Uma sombra mais clarinha, nesse tom aqui, mais perolado. Só aqui no canto interno. Agora, a gente vai pro Curvex. Pronto, e agora Curvex, mais um pouquinho de Curvex. Máscara de cílios. Agora embaixo. Pronto. E agora a gente vai passar pro outro olho. E eu vou afastar um pouquinho, que é pra vocês verem. Vou aproximar bem aqui. E agora eu vou afastar um pouco. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou passar esse lápis embaixo. Passando um pouquinho pra dar uma levantada. Agora aqui em cima. E vou vir fazendo esse traço. Mesma coisa agora, vamos esfumar bem aqui. Esfuma para esse preto não ficar tão marcado, tão parecendo um traço de delineador. É para ficar tudo
bem misturado, as cores misturadas para você ter esse efeito esfumado. Agora, novamente, eu vou com o pigmento e vou aplicar aqui também na pálpebra móvel para dar esse brilho bem bonito. Agora eu vou de novo passar as sombras marrons no côncavo para esfumar. Eu misturei aqui um marrom, dois tons de marrons que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. E aí vem com os movimentos circulares, ó, e com o pincel de esfumar, misturando essas cores, sem medo de misturar. E agora de novo uma sombra, aquela sombra mais clarinha para iluminar aqui o canto interno. Curvex. E máscara. Borro um pouquinho aqui. O rímel. Pronto, já tô com meus olhos esfumados. Espero que esteja dando pra vocês verem bem. E aí agora, como eu sempre gosto de passar o corretivo depois, só que hoje a gente fez a pele antes, e eu acabei passando o corretivo antes, eu vou só passar um pouquinho mais dessa caneta iluminadora. O importante no olho esfumado é ele sempre ficar igual ao outro. Então você vai olhando, se você achou que um lado está mais levantado que o outro, você vai até ficar os dois lados iguais. Esfumando bem, lembrando que o ideal é não passar aqui do ângulo da sobrancelha. Então esse é um esfumado marrom e preto. Eu coloquei um pouco de pigmento aqui na parte interna, que é para dar esse brilho. Fica mais sofisticado, dá um acabamento mais sofisticado. E agora eu vou ensinar um outro truque pra vocês. Na semana passada eu disse pra vocês que eu gosto bastante de usar o blush cremoso pela durabilidade, pela fixação, que na minha pele ele tem uma fixação muito melhor do que o blush em pó. Só que muita gente não tem blush cremoso, então eu vou ensinar pra vocês um truque. Sabe aquele pincel que a gente aplicou a base? Então, eu vou usar um blush em pó hoje, só que eu vou usar com o pincel que a gente aplicou a base, que ele ainda tá sujinho da base, então ele acaba, quando ele pega o produto, o blush, ele acaba deixando, quando você aplica com o mesmo pincel, deixando uma fixação maior, porque ele ainda tá com um pouquinho de base, o pincel. Então, deixa eu afastar um pouquinho pra vocês verem melhor. Eu vou aplicar o blush da mesma forma como eu sempre gosto, com aspecto mais saudável, não vou fazer contorno. Hoje, numa próxima vez, eu ensino vocês a fazer contorno, que é afinar um pouquinho o rosto. E eu vou aplicar o blush só nas maçãs, ó. Mais uma vez eu dou aquele sorrisinho e a parte que saltar é justamente a parte que eu quero colorir. Pronto, blush aplicado. E agora eu vou pro batom. Mesma coisa, o batom eu vou aplicar ele direto na bala, mesma coisa da semana passada.
E agora eu vou passar um pouquinho de iluminador em pó, com aquele mesmo pincel de esfumar que eu passei no início aqui para cobrir as imperfeições, as marquinhas, o mesmo pincel que eu usei para cobrir as marquinhas de acne. Eu vou usar um pouquinho de iluminador em pó. Eu quero uma coisa saudável, bem natural. Um efeito saudável, bem natural. Bom, pessoal, então é isso. Tá pronto o nosso olho esfumado. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tô um pouco nervosa na hora de falar, mas espero que tenha conseguido passar tudo de uma forma bem simples. Vou tentar colocar a lista de produtos, porque na semana passada eu não coloquei, muita gente perguntou. Eu vou ver se eu consigo fotografar tudo e colocar os nomes também, porque senão se eu deixar pra depois eu acabo esquecendo. E é isso. Obrigada por assistirem mais uma vez. E até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Bye, bye.